Determine se existirem valores de A e B para os quais as funções abaixo seja contínua. Aqui nós temos uma função que ela é dada como valores aqui diferentes a dependendo de quem seja o x. Se você tem um x menor ou igual que 1, ela vai valer número de Euler elevado a x mais 1. Se o x estiver entre menos 1 e 1, mas aqui não pode ser 1, tá? Porque aqui é só uma desigualdade, então você vai ter ela valendo 2ax ao quadrado. E se você tiver um x maior ou igual que 1, ela vai valer b mais logaritmo natural de x. No enunciado original, estava apenas um maior, né? Só que acredito que esteja errado, porque tipicamente a parte aqui que o x é igual a 1 não seria definido se eu não colocasse um igual aqui. Então, geralmente, o igual é colocado aqui. E aí nós temos que falar se existem valores para o qual essa função seja contínua. E, basicamente, você tem que pensar o seguinte. Vamos lá. Se o x é menor ou igual que menos 1, nós temos aqui que a função f de x é igual ao número de Euler elevado a x mais 1. Isso daqui é uma função exponencial, tá? E toda função exponencial é contínua. Então, nessa parte aqui em específico, né, nós temos ali que ela tem tudo para ser contínua, porque nós estamos usando a função exponencial. No caso em que o x está entre menos 1 e 1, ela é dada como uma função polinomial. Tá vendo aqui, ó, x elevado ao quadrado? É uma função polinomial. E, tipicamente, função polinomial também é contínua. E aí você tem que, se o x for maior ou igual que 1, ela vai ser dada aqui pela uma soma de b, que é um polinômio, com ln, que é uma função logarítmica e também é contínua. Então, cada uma dessas expressões aqui são de funções contínuas. Então, se a função fosse só isso, ela seria contínua. Se fosse só isso, ela seria contínua. E se fosse só isso, ela também seria contínua. Qual o problema que nós temos aqui? O problema é justamente nos momentos em que ela deixa de ser uma função exponencial, por exemplo, e vira uma função polinomial. Ou nos momentos em que ela deixa de ser uma função polinomial e vira, né, a expressão vai ser dada ali pela uma soma de uma função de um b com ln. Então, são nesses momentos aqui que pode haver descontinuidade. E aí, para a gente saber sobre a continuidade ou descontinuidade, nós precisamos calcular justamente os limites com x indo para menos 1 e também com x indo para 1. Então, vou escrever aqui, limite de f de x quando x se aproxima do menos 1, e aí nós temos que descobrir quanto é que vale isso. E aí, nós sabemos ali que para que um limite exista, você tem que olhar aqui a aproximação, os limites laterais pela esquerda e pela direita. E ambos esses limites laterais devem ser iguais. Então, eu vou colocar aqui um do ladinho do outro. Então, o que acontece com esse primeiro limite? Aqui vai ser, se o x está se aproximando do menos 1 pela esquerda, por definição, significa que o x é menor do que o menos 1. Então, a expressão vai ser justamente o limite do quê? Do número de Euler elevado a x mais 1. E aí, você tem que lembrar que esse x está se aproximando de menos 1. Como a exponencial é contínua, basta fazer a substituição direta. Então, seria o número de Euler elevado a menos 1 mais 1, que é número de Euler elevado a 0. Isso daqui deu 1. Agora, eu vou fazer até aqui embaixo, na verdade, porque senão não vai caber, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui, uma organizada melhor. Então, nós temos aqui essas informações e agora eu vou calcular aqui o segundo limite, que é o limite lateral, só que agora pela direita. Então, significa o quê? Que eu estou sim me aproximando do menos 1, só que são por valores maiores do que menos 1. E nesse caso, se eu tenho um valor aqui x maior do que menos 1, a expressão vai ser 2ax ao quadrado. Então, eu vou estar calculando o limite do 2ax ao quadrado. E isso daqui, por ser um polinômio contínuo, eu posso fazer a substituição direta. Então, vai ser 2a vezes menos 1 ao quadrado, que dá simplesmente 2a. Então, para que esse limite exista, essas duas coisas têm que ser iguais. Então, qual é a única possibilidade dessas duas coisas serem iguais? De 1 ser igual a 2a.
Isso acontece se somente se o A é igual a 1 sobre 2, tá? Isso daqui é necessário para o limite existir. E se esse limite não existe, aí já não vai ter continuidade. Certo. Qual é que vai ser a próxima etapa? Calcular os limites laterais, exatamente como foi feito aqui, só que agora eu vou pegar, deixa eu ver se eu consigo copiar assim, eu vou pegar me aproximando do 1 e não do menos 1. Então, eu vou abrir aqui uma nova página e vou calcular os limites laterais pela esquerda e pela direita, só que agora se aproximando do 1. O que é que acontece quando eu me aproximo do 1? Vamos pensar bem aqui. Se aproximando do 1 por valores menores do que 1, eu tenho o 2ax ao quadrado. Então, vai ser o limite de x indo para 1 pela esquerda de 2ax ao quadrado. E aí, eu simplesmente substituo o 1 no lugar do x. Então, vai ser 2a vezes 1 ao quadrado, que é 2a. Agora, aqui, eu vou ter, me aproximando do 1 pela direita, ou seja, por valores ali que são maiores do que 1, eu vou ter que usar a expressão b mais ln de x. Então, vai ser o limite do x se aproximando do 1 pela direita, de b mais ln de x. E por isso ser contínuo, eu posso simplesmente substituir x igual a 1. Então, eu vou ter b mais ln de 1. Lembrando, pessoal, que o ln de 1, né, o expoente utilizado numa base E, de modo que E elevado a esse expoente dá 1, o expoente é o zero, tá? Então, ln é o zero. E aí, eu vou ficar simplesmente com b. E, novamente, essas duas coisas, elas têm que ser iguais para que o limite exista. E o limite existir é uma condição necessária para que tenha continuidade. Então, eu tenho que ter aqui que 2a é igual a b. Mas eu já tinha que ter o a igual a meio. E se 2a é igual a b, então eu vou ter aqui que b é 2 vezes a, que é igual a 2 vezes meio, que é igual a 1. Então, eu tenho aqui o a igual a meio, certo? E eu tenho o b igual a 1, de modo que 2a seja b. Certo. Se eu garantir isso, eu garanti que os dois limites existem. Agora, eu vou ter que dizer quanto é que vale cada um dos limites e quanto é que vale a função avaliada naquele ponto. Então, pondo, eu vou colocar aqui, supondo a igual a meio e b igual a 1, o que é que eu ganho com isso? Eu vou ganhar que, usando a igual a meio e b igual a 1, eu vou ter que o limite de f de x, quando x se aproxima do menos 1, aqui já vai existir, porque essa suposição já garante que esses dois limites sejam iguais. E aí seria justamente o 1, tá? Esse limite, ó, vai ser o mesmo limite da esquerda e vai ser 1. Já o limite de f de x, quando x se aproxima do 1, vai ser o quê? Aí é o que está aqui na nossa nova página, que vai ser o b. Ó, é o mesmo limite à direita, que é o b, que é o 2a, e aí o b eu sei que é 1. Então, ambos esses limites aqui têm que ser iguais a 1. Tá, e aí, para ser contínua, resta o seguinte. Para ser contínua, é necessário que isso seja igual a f de menos 1. E é necessário que isso daqui seja igual a f de 1. Por definição, a continuidade significa que o limite de f de x com x se aproximando de 1 é igual a f de 1. Será que isso é verdade? Vamos avaliar. Então, vou escrever aqui do lado. E f de menos 1 vale, aí eu vou lá para a expressão. Quando x é igual a menos 1, nós vamos ter f de menos 1 sendo avaliado por essa expressão. Então, seria número de Euler elevado a menos 1 mais 1, que dá justamente 1. E aqui, o f de 1 é o quê? Vai ser avaliado por essa próxima expressão, que vai dar justamente o b mais ln de 1, que é 0. Então, vai ser b. Só que você lembra que eu estou supondo que o b é igual a 1. Então, eu posso dizer aqui tranquilamente que tanto o limite de f de x, quando x se aproxima de menos 1, é igual a f de menos 1. E, colocar aqui um pouquinho para o lado, eu posso dizer também que
eu posso dizer também que o limite de f de x, quando x se aproxima do 1, também é f de 1. Então, sim, existem valores de a e b, tal que a função seja contínua, e aí estão os valores para vocês.